Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras elas falam pra gente que o Senhor não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, e não deixa sem socorro aqueles que lhes dirigem súplicas confiando em sua misericórdia. Então, a primeira leitura de hoje está em Tobias, capítulo 3, versículo 1 a 11, depois o versículo 16 e 17. Tobias, capítulo 3, versículo 1 a 11, depois o versículo 16 e 17. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Senhor, tu és justo, e justas são todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e és tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa de meus pecados, de minhas transgressões e de meus pais, que pecaram diante de ti, porque não obedecemos aos teus preceitos. Entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados, os pecados de meus pais, pois não cumprimos os pecados de meus pais, pois não cumprimos os teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim, é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afaste, Senhor, de mim a tua face. Para mim, é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbatana, na Média, teve também que ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos. Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito. Por que não espancas? Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles, e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai, no andar superior, com a intenção de se enforcar. Mas pensando melhor, disse consigo mesma: Não quero que venham injuriar a meu pai e dizer-lhes: Tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim, eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer, para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Então, como nós podemos ver aqui, né, Tobias e também a filha de Raguel, né, Sara, né, Tobias e Sara, né, eles estavam com angústias, né, estavam se sentindo angustiados, né, eles estavam, né, se sentindo, né, eles estavam se sentindo angustiados, né, com problemas, né, e eles suplicaram a Deus, né, eles pediram socorro a Deus, né, eles queriam acabar, né, com aquele sofrimento, né, mas a gente sempre deve confiar em Deus, porque Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, superar os obstáculos, né? Então que nós realmente possamos confiar na misericórdia de Deus, né? Tanto é que as súplicas deles, né? Eles estavam desesperados, né? E eles queriam acabar de uma vez com sofrimento, né? Eles queriam morrer para não ver mais tanto sofrimento, para não sofrerem mais. Deus ele enviou, né, Rafael
para curar os dois, ou seja, o sofrimento deles, ele enviou Rafael para curar o sofrimento deles de uma outra maneira, não da maneira que eles queriam, né, mas de outra maneira, de uma maneira melhor, né, para que eles fossem realmente curados, né, para que eles fossem realmente, né, para que todos esses problemas fossem superados. Então, que nós realmente possamos sempre confiar na misericórdia do Senhor, né? Ele não nos deixa sem socorro, né? Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, né, confiar na misericórdia de Deus, né? Porque Ele sempre nos ajuda a superar os obstáculos, nos ajuda a superar as dificuldades, tá certo? Então, que nós possamos sempre confiar em Deus, tá certo? Porque Ele sempre vem em nosso socorro. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27. Marcos, capítulo 12, versículo 18 a 27. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. Tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Então, né, o evangelho de hoje, né, eles tentam colocar Jesus à prova, né, mais uma vez, né, mas Jesus, mostrando toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, deu uma grande resposta aos saduceus, né? Então, o alerta, né, que Jesus dá é importante, né? Vocês não estão lendo as escrituras erroneamente, né? Então, que nós realmente possamos, né, cada vez mais, né, também, né, ter, né, essa leitura do Evangelho, ter uma leitura correta, né, das Escrituras, não fazer como os saduceus, né, que estavam lendo o Evangelho erroneamente, né? Jesus alertou a eles, né? Então, ler as coisas de Deus, né, pelos olhos da carne, né, que era exatamente o que os saduceus estavam fazendo, nunca atingirá, né, a compreensão correta, né? Jesus é claro, né, ele deixa bem claro no Evangelho hoje. Na vida eterna, né, as relações humanas e familiares serão inexistentes, né? Ele mesmo diz aqui, nesse trecho: Quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tens lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. Por isso errais e muito, né? Então, ele não deixa sem socorro aqueles que lhe dirigem súplicas, né, confiando a sua misericórdia, né? Todos nós seremos um só em Deus, né? Então todos nós, né, estaremos, né? Todos nós, né? Deus não é Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, né? Então que nós realmente possamos sempre cada vez mais compreender isso, né? Jesus, né, veio realmente para descomplicar a vida, né? Em Deus tudo é simples, né? Então, os saduceus, eles estavam querendo complicar, né? Estavam querendo dar a interpretação deles, né, para a escritura, né? Mas a interpretação dos saduceus era uma interpretação totalmente errada. A interpretação de Jesus é a certa. Então,
que nós possamos sempre cada vez mais, né, ter uma interpretação boa, né, da Escritura, que nós possamos ler as Escrituras corretamente, né, nos alerta Jesus hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.